E já estamos de volta com mais um segmento aqui no nosso programa. Chega uma hora que é necessário pôr a mão na cabeça e reconhecer aquela frase que ficou bem famosa no Brasil. Perdeu, mané. É impressionante como aqui se faz e aqui se paga. O mundo dá voltas, muitas voltas, e muitas de nossas ações podem retornar como aquele efeito de um poderoso bumerangue. Nem mesmo depois do apito final, o jogo pode ser considerado terminado. Basta ver a quantidade de jogadores que são punidos e expulsos de campo, mesmo depois da partida supostamente terminada. Temos de ter o respeito pelos nossos adversários. Sempre. Tão logo o dono da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou o cancelamento da censura em suas plataformas de mídias digitais, o jogo começou a mudar em território brasileiro também, no campo do poder judiciário. Zuckerberg denunciou os tribunais de justiça secretos que agem às sombras das constituições para cometer crimes contra a cidadania. Foi ele mesmo quem disse isso. Imediatamente, o ministro Edson Fachin parece ter acordado do encanto ou feitiço que o dominava, se despertou e disse que o judiciário não pode ultrapassar os limites para que foi criado. Durante evento que rememorou os ataques às sedes dos três poderes em Brasília, Fachin reforçou o papel do STF como guardião da democracia, mas destacou também que o protagonismo da Corte deve ser exercido dentro dos limites constitucionais. Ele disse, abre aspas, cabe sempre observar o limite da Constituição. Ao direito, o que é do direito. E à política, o que é da política. Fecha aspas. Já imaginou o ministro Fachin dizendo isso? Uau! Ele parece ter acordado para a sensatez. Ou será que está refletindo apenas o pensamento dos demais colegas que estão começando a sentir o calor da fogueira batendo na pele? Embora não tenha citado nomes, Fachin afirmou que a função de um juiz é responsabilizar aqueles que violam as regras democráticas, sem tomar partido. Segundo ele, em uma democracia, o juiz deve responsabilizar quem viola as regras, mas não determinar os vencedores do jogo político. O que você entende disso? E por que ele está falando neste tom só agora? Será que o ministro e os colegas querem isolar o vetor de todo esse mal-estar em que se meteu o judiciário brasileiro? Quem sabe? Um juiz tem de ficar quieto, mas os magistrados estão dando entrevistas e assumindo um protagonismo que não lhes é atribuído. O Ministério Público Federal deu um prazo de 30 dias para que a Meta se explique se o cancelamento da checagem de fatos se aplica ao Brasil ou não. Mas veja que a checagem dos fatos não vai deixar de existir, não. Ela apenas vai passar para o público usuário, que é muito mais eficiente e democrático, e se afasta definitivamente a possibilidade de injustiças cometidas por checadores disfarçados e pertencentes a ideologias de esquerda. Pronto. O X já está fazendo isso com muito sucesso. E Mark Zuckerberg sabe muito bem o que está dizendo e deve ter muitas provas também. Tanto sabe que está mudando suas bases para o Texas, nos Estados Unidos, saindo da Califórnia, um estado tipicamente esquerdista, e se mudando para o Texas, que é mais conservador. E ele ainda alertou para os tribunais secretos da América do Sul, sem citar nomes. O ministro Alexandre de Moraes ameaçou cancelar a Meta se ela não respeitar as leis do Brasil. Só que as Big Techs nunca deixaram de respeitar as leis do Brasil. A verdade precisa ser dita. O X foi cancelado no Brasil porque se recusava a pagar uma multa aplicada pelo ministro. E por que foi multada? Porque se recusou a censurar e retirar perfis de usuários que eram tidos como inimigos do ministro em questão. Ao se recusar em cumprir com uma ordem pessoal e ilegal de censura, como foi amplamente divulgado,
a empresa foi multada. Ou seja, a empresa divulgou os ofícios exigindo a retirada dos perfis em claro descumprimento constitucional e nada foi feito para o lado infrator. E a empresa ainda acabou multada. E a narrativa que circula é de que o X não respeitou as leis do país. E é aí que entra o que Mark Zuckerberg está dizendo, os tais tribunais secretos, que agem nas sombras para que ninguém veja e perceba que estão traindo a Constituição. Depois se montam as narrativas de que desrespeitaram as leis de um país. Para falar sobre isso, sobre o campo jurídico nas esferas digitais, é que nós estamos recebendo hoje, com muito orgulho, o especialista no assunto, o doutor André Marcília, jurista, renomado e com muita experiência. Seja muito bem-vindo, Marcília, mais uma vez ao nosso programa. Parece que o magistrado está trocando os sentidos das coisas, né? Ou seja, o sentido das palavras. Quando ele fala desrespeitar as leis, na verdade, o que dá para entender é que ele deve estar querendo dizer desrespeitar as ordens dele, né? Porque há uma diferença muito grande entre leis e ordens pessoais. O que é que você acha disso? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a toda a sua audiência. Pois é, talvez eles pensem em desrespeito às leis que eles gostariam que fossem as existentes, né? Mas não são. Se a gente for pensar, como você inclusive bem introduziu, o que está acontecendo é meramente uma troca de moderação. O que a Meta está propondo é uma troca de moderação, né? A moderação de checagem de conteúdo deixa de ser feita nos bastidores, deixa de ser feita nas sombras, na coxia, no escuro, e passa a ser feita aos olhos de todo mundo com as notas da comunidade. Nada há de ilícito, caótico em relação a isso, tanto que o X faz isso e está aí vivendo sob ilicitude total. Se o X fosse ilícito, e se as notas da comunidade fossem ilícitas, e o X as utiliza, a gente tem aqui a certeza de que o STF seria o primeiro a impedir que o X funcionasse, já que ele já fez isso outras vezes aqui no país. Então, não há nada de ilícito em você utilizar notas da comunidade no lugar de checagem. Na verdade, não há nenhuma legislação brasileira que imponha que uma plataforma precise fazer moderação, Paulo. Nenhuma legislação brasileira impõe que uma plataforma precise ter checadores ou agências de checagem. Não há nenhuma legislação brasileira que exige que seja feita moderação de conteúdo. A única coisa que o Marco Civil e o Código do Consumidor exigem é que as plataformas sejam um ambiente seguro para o usuário. E se você tem as notas da comunidade como uma forma de assegurar que conteúdos potencialmente danosos sejam explicados com acréscimo de outras versões, de correções feitas por outros usuários, isso reduz ou resolve o problema do dano daquele conteúdo potencialmente danoso. E esse é o ponto. O que as autoridades, no entanto, não entendem ou não querem entender ou acreditam que, por conta da sua visão de mundo, não é suficiente, é que a checagem de notas da comunidade reduza o potencial de dano de um conteúdo. Mas isso é da cabeça deles. Isso não é da lei. E se a cabeça deles não está respaldada na lei, eles têm de pegar aquilo que está na cabeça deles, escreverem um artigo, eles têm que pegar aquilo que está na cabeça deles, fazerem uma lei, mudarem de vez para o Congresso, né? E deixarem que a plataforma viva em paz. O que o MPF fez com essa intimação e o que o STF tem feito em relação às suas declarações é totalmente sem respaldo legal. Porque, repito, não há nada ilícito em você mudar a sua moderação. Aliás, não há nenhuma exigência sequer de ser feita a moderação. Então, é totalmente lícito, é totalmente legal, já é feito pelo X, nada há de problemático nisso. Nós estamos diante de uma histeria coletiva das nossas autoridades. E histeria coletiva é algo que pode até ser bem-vindo no discurso político, mas jamais dentro dos tribunais. É mesmo porque a Meta, ela tem praticamente um recorde de visualizações em comparação às outras plataformas digitais, porque a Meta sozinha ela é dona do WhatsApp, do Instagram e do Facebook. Então, veja bem, você já imaginou
né, de acordo com aquilo que foi ameaçado pelo judiciário, de retirar a meta do país. Você já imaginou o tamanho do estrago que isso vai causar para a sociedade brasileira, que hoje depende dessas mídias sociais, inclusive para sobreviver, para fazer negócios? Como é o caso do WhatsApp, você tem WhatsApp aí de empresas. Esses WhatsApp, as pessoas fazem negócios com isso. E não há absolutamente, como você disse, nada de abuso, né, por parte das plataformas com relação a ataque, infringindo leis brasileiras, porque não há lei nenhuma que diga que a pessoa tem que ter um checador de fatos ali, de veracidade. Onde é que está isso? E aí, se ele diz, ou o judiciário diz que você tem que ter, e se a plataforma não quer ter, então ela vai ser excluída do país e você vai prejudicar todo mundo, vai falando, eu vou tirar e vou abrir o espaço aqui para uma mídia chinesa. Uma única pessoa decidir isso? Olha o tanto de perigo que isso representa. E se essa pessoa for, né, aqui supostamente, né, falando, hipoteticamente dizendo, tiver um conchavo com uma empresa dessa da vida aí, e aí a empresa vai lá e paga uma grana violenta para que ela possa entrar no país. Então, veja bem, é extremamente complicado. Você precisa de leis, né, para subsidiar, para suportar aquilo que estão dizendo. Você dá 30 dias para a pessoa explicar, o que vai ser isso aí? Você vai tirar, né, o seu núcleo de checagem de fatos, mas você já tem outros fazendo isso. Você não acredita que realmente é um exagero disso? Você acabou de dizer que é uma histeria, mas não existe absolutamente nada que suporte o que está sendo apresentado. E outra, de novo, você não acha que os juízes deveriam ficar apenas nos autos? Já tem gente aí dando entrevista e exclusiva. Complica, né, Marcília? Complica. Os juízes, quando eles vão para os autos, às vezes até piora, né? Talvez alguns deles seja melhor que eles fiquem fora mesmo dos autos. Nos autos eles são até piores do que na imprensa. Mas o ponto aqui é interessante a gente entender onde que a bola fica dividida nisso. A bola fica dividida no seguinte ponto. Algumas pessoas olham para o que está propondo a Meta e dizendo assim, poxa, mas a comunidade a comunidade das redes sociais, ela é uma comunidade perigosa, porque ali há extremistas de direita. Então quem vai fazer a correção com as notas da comunidade são pessoas da direita. Enfim, primeiro que isso não é verdade. E segundo, ainda que fosse, e os checadores? Os checadores, hoje em dia, o que eles checam? Eles checam basicamente discurso de ódio, que juridicamente não existe, checam fake news, que não está em nenhuma legislação, e checam desinformação, que não está conceituado em nenhuma legislação pátria. Então, o que é tudo isso? Depende da cabeça deles. E esses checadores são pessoas que acreditam numa visão de liberdade de expressão, que é de que ela é um grande risco à sensibilidade do outro. E esse é um ponto muito voltado a uma visão identitária, a uma visão woke, de que a sensibilidade do outro é mais importante do que a minha liberdade de dizer o que eu desejo dizer. E o problema de você colocar o sarrafo, a métrica, na sensibilidade alheia, é que cada um tem uma sensibilidade. Então, se eu estou falando aqui para 1000 pessoas, vai ter uma que se sensibiliza de um jeito e outra de outro. Então, sempre alguém vai se sensibilizar de uma forma a achar que o que eu estou dizendo é ódio, é desinformação, e é fake news, e, portanto, eu nunca vou poder falar. Colocar o sarrafo, a métrica, o parâmetro da liberdade de expressão no outro, na sensibilidade do outro, é impedir que você fale toda e qualquer coisa. Então, esses checadores partem de uma premissa de que a liberdade de expressão ela tem de ser restritiva, e partem de uma premissa de que, em nome do identitarismo e do wokeismo, né, muitas coisas não devem ou não podem ser ditas, de que a fala é perigosa e você precisa, então, sempre silenciar algum grupo minoritário, silenciar um grupo majoritário em nome da sensibilidade de um grupo minoritário. Essa é uma visão progressista. Essa é uma visão de esquerda. Então, eles reclamam que as notas da comunidade poderiam criar polos de correções de direita, mas os checadores são um polo de banimento de conteúdo de esquerda. Então, sempre é isso, né, Paulo? O que está por trás é que quando o ataque está sendo feito a uma determinada ideologia, o mundo é democrático.
Quando o ataque está sendo feito ou quando o risco é a outra ideologia, aí o mundo está sob risco e a democracia está sob risco. Quando a esquerda é a potencialmente prejudicada, a democracia está em risco. Quando a direita é a potencialmente prejudicada, a democracia está pujante e em vigor. No fundo, é isso o que está por trás dessa histeria coletiva das autoridades e de uma certa parte da opinião pública. Não, e tem outra coisa que preocupa bastante, é o seguinte, é sempre aquela história, aquele papo de que, né, a internet não é uma terra sem leis, que essas pessoas estão pensando que o Brasil não tem lei e que a internet, na verdade, eles dizem que não pode permanecer uma terra sem lei. Só que não é assim, né, Marcília? Tem lei e tem lei até demais, né? Você viu aí, o Congresso votou, né, discutiu bastante, né, o marco civil da internet e, fora isso, nós temos leis que regem esse segmento de ofensas pessoais. Então, quer dizer, está sobrando lei aí, não é, Marcília? Está sobrando lei. Nós temos a Constituição prevendo limites à liberdade de expressão, nós temos leis ordinárias, nós temos direito de resposta, nós temos o Marco Civil. Poxa, a gente dá aula de direito constitucional baseado em que leis? Em leis de liberdade de expressão, baseado em que leis? A gente não inventa as leis estão aí. O que acontece é que as leis brasileiras, elas não são restritivas à liberdade de expressão, para a infelicidade de algumas autoridades e de certa parte da opinião pública. Né? A nossa Constituição, por pior ou por mais defeitos que ela tenha, ela é uma Constituição libertária e em relação à liberdade de expressão. E o Marco Civil da internet também protege muito a liberdade de expressão. Então o que as pessoas querem é uma lei restritiva, é uma forma a liberdade de expressão. Isso realmente não tem. Se não haver leis que sufoquem a liberdade de expressão for ser uma terra sem lei, então eles têm razão. O problema é, não é que a internet é uma terra sem lei, é que é uma terra sem a lei que as autoridades, sobretudo os ministros do STF, gostariam que existisse. E aí eles estão fazendo agora, né, como antigamente se mandava um alfaiate fazer o terno sob medida, eles estão fazendo agora uma regulação sob medida ao desejo dos 11. O problema é que o desejo dos 11 não é o desejo constitucional. E o desejo constitucional é o de uma liberdade de expressão ampla e restrita. O que essa turma deveria fazer era voltar para a Constituição, fazer o trabalho que deve ser feito. Nós não estamos aqui para dizer o que cada um deles deve fazer ou não, porque eles, né, já têm conhecimento suficiente para isso, mas, poxa, voltar para aquilo que eles foram indicados para fazer, que é julgar a Constituição. Né? Você não tem que aí criar, né, diretrizes ou ideias esquisitas de que deveria ser assim, vamos recivilizar o Brasil. Quer dizer, isso já são conversas que fogem das atribuições, né, de um juiz, inclusive de primeira instância, quanto mais um magistrado na categoria do que nós estamos vendo. Então, seria muito prudente, né, que voltassem às normas. E eu acho que é o que está acontecendo. Né? O que você achou, né, do pronunciamento do ministro Edson Fachin? Ele já não indica uma nova tendência vindo por aí? Olha, como dizem, gato escaldado, né, tem medo de água fria. Chuva, como é que é? De água fria. Eu não creio muito nessas manifestações. Eu acho que essas manifestações são muito pontuais e mudam a cada segundo. Então, o que é dito hoje não se registra, porque amanhã altera-se tudo. O ministro Fachin vai ser, inclusive, o presidente do TSE durante as eleições do ano que vem, que certamente serão quentes. Se a gente está com essa histeria toda em relação à meta hoje, imagina o que vai ser no ano que vem durante eleições presidenciais. Se a gente teve os X suspenso nas eleições municipais, imagina o que não vai acontecer com as eleições presidenciais se houver qualquer intenção de que a liberdade de expressão seja mais importante do que o silenciamento das pessoas. Então, eu não vejo que o ministro Fachin vá resistir ou vá ser uma voz dissidente, ainda que quisesse. Até porque o seu vice-presidente
é o ministro Moraes. Eu acho ali que o ministro Moraes tem muito mais força do que o Fachin. E o Fachin não é uma pessoa que se posicione. O Fachin, ele é um ministro que mais anda de lado do que para frente ou para trás, né? Ele é aquele o pacificador, mas o pacificador que não se impõe, que não é assertivo, e isso numa posição como a que exige as eleições presidenciais e como a que exige o momento do país, é insuficiente. Não vejo o Fachin senão como um porta-voz do desejo dos demais nas eleições do ano que vem, e isso, o desejo dos demais, sem dúvida alguma, não é o de dissidência ao que nós temos tido nesse momento. Lembrando que o ministro Fachin foi uma peça fundamental naquela história da reunião com os embaixadores, né? Foi ele quem se reuniu com os embaixadores pela primeira vez. Mas, Cília, e a imprensa esquerdista, a consorciada, está dizendo agora que a disseminação de fake news vai rolar solta, vai aumentar, né, com o fim da checagem e da meta. Obviamente que isso é o jus esperneandi, né? Ou seja, para tentar reverter o processo que já beneficia a eles, unicamente e exclusivamente a eles. Qual é a opinião sobre isso, a sua opinião sobre isso? Isso é muito comum, né? Quando a liberdade de expressão ela não me favorece, aquilo que eu gosto de ouvir não está sendo dito por aí, eu acho que o mundo está um caos, né? E eu acho que a imprensa ela fala em nome disso. A gente falou agora há pouco que existe uma visão de esquerda woke que é nesse sentido, no sentido de que a sensibilidade, as pessoas vão dizer coisas que podem sensibilizar alguns grupos, e daí? E se disserem, qual é o problema? A liberdade de expressão é para isso. A liberdade de expressão, o direito constitucional serve para que coisas, às vezes, agudas, coisas difíceis de digerir sejam ditas. Porque se apenas coisas agradáveis forem ditas, para que eu preciso de um direito? Eu não preciso de um direito para dizer só coisas agradáveis. É justamente para as desagradáveis que eu preciso. Então, o que essa opinião pública está se ressentindo é de que ela terá de ouvir por aí, potencialmente, a gente está falando aqui, se realmente a meta levar isso ao pé da letra, ela terá de ouvir o que a sua sensibilidade não quer. Nós teremos de ouvir não necessariamente apenas o que a nossa bolha ecoa. E isso é o quê? Isso é liberdade, isso é democracia. Democracia é exatamente você ouvir o outro, é você compor-se com as várias ideias que estão na mesa. E é isso que a opinião pública, ou a imprensa, ou as autoridades não querem, porque eles acreditam que tudo aquilo que seja diferente do que eles pensam é criminoso. Percebam, o que existe dentro de uma visão esquerdista que circula em boa parte da imprensa tradicional, vamos dizer assim, ou consorciada, como você menciona, e que também faz eco nos tribunais e dentro do governo, é uma visão de que aquilo que eles pensam é democrático e aquilo que os outros, ou que a direita pensa, é criminoso. Essa é uma dicotomia tirânica, porque então só eu tenho a chave da virtude. E se só eu tenho a chave da virtude, bom, aí a gente acaba como a Venezuela acabou. O Maduro é o único ser capaz de dizer o que é democracia dentro do país. Todos os outros estão errados. Só o que ele diz é válido. Todo mundo que pensa que tem a chave da virtude, que o outro é o criminoso no seu pensamento, acaba tendo uma postura, uma conduta tirânica. E quando dão a um tirano o poder, bom, ele acaba como o Maduro acabou. O Maduro também faz esse discurso, o discurso de que ele representa a democracia, e os outros representam uma visão criminosa, política, econômica, e também a respeito das liberdades. Então é isso que a gente não pode conceber. Temos várias visões, e as notas da comunidade permitem isso, visões diversas sobre um mesmo assunto, tudo isso representa a democracia. O problema é que hoje as pessoas, sobretudo parte da opinião pública, dessa opinião pública que você menciona, não querem democracia. Querem que uma única visão prospere e a outra seja soterrada como se fosse algo químico, uma bomba que explodiu e a gente tem que enterrar, que nem Chernobyl. Enfim, esses pensamentos têm de ser silenciados, soterrados, e apenas o deles tem de aparecer. Isso é tudo menos democrático.
Olha, o que acontece hoje, justamente é que a gente vê essa pressão, né, dos veículos, né, de rede aberta, é justamente o dedo na ferida, né? Começam a sentir o crescimento das mídias sociais porque elas passam a tomar a audiência que antes pertencia apenas a essas redes abertas. Então começam a lutar, a pedir pelo cerceamento, essa coisa toda, para que não percam, né, espaço, né, que acostumaram a ter durante todo esse período, desde a época do governo militar, que precisava constituir um veículo próprio para poder passar as suas informações, né, as informações que se consideravam, né, que eles consideravam as informações privilegiadas, que eram mensagens que eram passadas através, né, desses veículos de comunicação. O pessoal acostumou com isso e agora está perdendo o espaço e está lutando, né, via, né, ao que nós estamos vendo, pelo Poder Judiciário. Antigamente era pelo Poder Legislativo, já viu que não dá muito certo ali no Congresso, e aí os caras passam a apoiar essas iniciativas pelo Poder Judiciário, porque é a única forma que eles veem de sobreviver, porque a audiência está caindo fora. Mas você acha que existe alguma possibilidade de reversão ou não, Marcília? Porque uma vez que o povo prova da liberdade, não quer outra coisa. Correto? Correto. Você tocou num ponto que eu achei essencial. A gente está falando aqui de ideologia, mas é necessário que a gente entenda que também por trás de tudo isso tem um interesse econômico, né? Aliás, eu tenho dito, o Zuckerberg mudou da água para o vinho do dia para a noite. Por quê? Bom, interesse econômico, interesse político. Agora, se ele tem interesse político nesse momento e uma proteção maior à liberdade de expressão, será que ele também não tinha, então, antes, interesse político no tal do combate à desinformação? É claro que tinha. Então a gente tem de não ser ingênuo de perceber que o combate à desinformação, ao ódio e à fake news também é dotado de interesse econômico e político. Não é em nome de virtude nenhuma, ou não é apenas. Talvez para alguns ingênuos até seja, mas para quem põe dinheiro nisso ou recebe dinheiro, e tem muita gente que funciona ganhando dinheiro dentro desse ecossistema, ONGs, universidades, pesquisas, etc., financiamentos, tudo isso gira muito dinheiro, tem uma roda da fortuna grande em torno disso, e há pessoas que, claro, têm muito interesse para além da ideologia no combate à desinformação. Não é apenas ideologia ou virtude, é também grana, é também bolso, e é também condições de, com isso, construir um ambiente de poder. Ou seja, se eu silencio o outro, eu passo a ter muito poder, porque eu tenho o poder de silenciar e tenho a voz única que é capaz de ser dita. Isso é de um poder imenso. Eu me torno um gigante dentro da opinião pública. Agora, em relação às mídias tradicionais, em relação às emissoras consorciadas, tem um ponto que a gente precisa aqui levantar, que é, olha como o mundo é contraditório, ou como eles são contraditórios, às vezes, no ponto de vista deles. Você hoje encontra parte da opinião pública, dos jornalistas, das grandes emissoras, dizendo assim, a imprensa tradicional, ela é a dona da verdade, ela é aquela capaz de trazer uma informação segura, e as redes sociais são um polo de extremismo, de confusão, de ódio, de ofensa, e etc, porque não tem filtro. Bom, esses mesmos jornalistas, há 30, 40 anos atrás, e Paulo, você vai se lembrar disso, eram os que diziam que a imprensa tradicional era muito enviesada, porque eram apenas 5 famílias que existiam no país, que essas 5 famílias eram dotadas de todo o poder, que havia um filtro muito grande para que as informações cheguem, que as pessoas que eram minoritárias não tinham vez, não tinham voz, que só determinados jornalistas é que podiam falar, que tinham que obedecer ao interesse de patrocinadores e de publishers que eram muito poderosos. Então, há 30 anos atrás, o problema era ter filtro. Agora, o problema é não ter filtro. Então, a gente precisa entender que ou o problema não é o filtro, ou os nossos jornalistas precisam chegar a uma conclusão antes de bater o martelo do que é ou não democrático em relação à liberdade de expressão na opinião pública. É a conveniência, né, Marcelo? É a conveniência. O tempo
conveniente, né? Eu lembro que essas famílias aí que você está mencionando, que você citou, elas elegiam e derrubavam políticos. O Congresso Nacional era, né, o tempo todo virava tapete dessas famílias, né, em troca de espaços na mídia para que essas pessoas pudessem ser eleitas. Hoje mudou isso aí. Você veja, Bolsonaro foi eleito com apenas 8 segundos na televisão. Ele ganhou uma força extraordinária através das mídias sociais. E é isso que tem assustado as pessoas, principalmente com a proximidade das eleições de 2026. O medo de que aquele fenômeno volte a se repetir. Por isso querem controlar e surgem essas narrativas mirabolantes de que isso vai prejudicar o Estado democrático de direito, como se o cidadão brasileiro fosse um bebezinho ainda no berço, que não pudesse decidir sobre o caminho que quer seguir. Pois, passando essa checagem dos fatos para o próprio cidadão, é o melhor caminho. As coisas podem ficar cada vez mais claras, porque hoje já existe maturidade suficiente para se desconfiar daquilo que está se consumindo. Obviamente que crimes que já estão previstos no Código Penal brasileiro, que já estão previstos em leis brasileiras, como, né, pedofilia e tantos outros aí, agressões pessoais, a moralidade e coisas assim, são punidas. São crimes punidos de acordo com a legislação. Então, tudo isso não passa de papo furado, de esperneio. Não é? Suas considerações finais, Marcílio. É isso. A gente tem, antigamente, agora as pessoas, eu estava até achando curioso uma dessas manifestações desses jornalistas, desses veículos, dizendo: o problema é que nas redes sociais não tem um editor como existe na imprensa. Poxa, mas aí quando tem um editor e ele impede que se publique certo conteúdo, o problema é ter o editor. Quando não tem editor, o problema é as pessoas poderem dizer o que elas querem. Então, esse balanço, ou essa gangorra caótica que está dentro da reflexão dos jornalistas, mostra que, no fundo, o grande ponto é que eles não querem ouvir o que não lhes interessa. Eles só querem eles querem poder dizer o que eles pensam e não ouvir o que os outros pensam. É isso. De alguma forma geral, é isso que está por trás. Isso explica boa parte da censura que nós temos vivenciado no país. E isso explica, inclusive, como você bem mencionou, que nós tenhamos, em 2019, começado os inquéritos das fake news. Começaram por quê? Porque as redes sociais elegeram boa parte da direita em 2018 com as redes sociais. Pessoas que não tinham espaço na TV foram eleitas pelas redes sociais. Curiosamente, no ano seguinte, fake news viram um grande tema e os inquéritos das fake news atingindo as redes. A gente teve em 2022 o ano mais censório eleitoral que a gente já vivenciou. Por quê? Justamente porque as redes sociais passaram a ser utilizadas de forma abundante. Por quem? Pela direita. A esquerda também está nas redes, mas os políticos, sobretudo de direita, têm muito mais amplitude ou capacidade de alcance nas redes sociais. Os políticos de esquerda têm alcance nas emissoras, os políticos de direita nas redes sociais. Por isso as redes sociais são um problema. Então o que está por trás é um interesse político, claro, econômico também, mas um interesse político de fazer com que a esquerda mantenha-se no poder e a direita seja criminalizada, como se todos fossem extremistas e como se o extremismo, então, levasse necessariamente a gente a excluir quem é extremo do debate público. Aí fica só a pessoa. Não tem como você errar o voto, não tem como você sair do poder. E o Maduro é a prova disso, se só você é o candidato, se só você é o apto a ser votado. Olha só, eu costumo dizer que no passado a gente precisava ir até onde a informação estava. Né? Para você consumir informação, você tinha que ir numa banca de revista e comprar ali um jornal ou uma revista de uma dessas famílias que você mencionou. Ou, se a gente quisesse consumir informação mais imediata, a gente tinha que ligar o rádio ou tinha que ir na frente de um aparelho de televisão, que entram outras famílias envolvidas nesse processo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a informação vai até onde o consumidor está. Antes, o consumidor precisava ir até onde a informação estava e esse processo, as mídias sociais, fizeram com que esse processo se invertesse. Hoje, a informação vai aonde o consumidor está. Antes, havia um filtro
para que a verdade, a informação pudesse chegar até o consumidor, teria que passar por alguma dessas famílias aí, que controlava. E a verdade dita, né, e apresentada era só e apenas aquela que uma dessas famílias queria na época. Passava e aquilo ali, você não tinha como checar, você não tinha como ir atrás, você era obrigado a acreditar. Imagine o tanto de mentira que nós consumimos durante todo esse tempo. Hoje não. Hoje existe um atalho, um caminho direto da verdade, da informação até o consumidor. E é esse caminho, essa proximidade que o eleitor tem daquele que foi eleito é que está fazendo a diferença. Hoje, o parlamentar ou aquele cara que foi eleito, ele tem como conversar diretamente com o seu eleitor. E naquela época, no passado, não tinha. E as pessoas que hoje comandam o país querem aquilo de volta. Porque, era como dizia, né? Eram felizes e não sabiam. Mas tudo isso mudou. E não há como você tentar segurar isso aí. Não há. É uma força natural que está crescendo. Ou você se adapta a isso, ou você vai ser colocado de lado. Não vai ter como prosperar. Concorda? Paulo, eu colocaria até um marco disso, das pessoas passarem a consumir. Antigamente, né, o jornalista ele era aquele que tinha a informação, ele tinha a exclusividade da informação. Né? Hoje não. Hoje as pessoas não precisam mais disso. Tanto que, enfim, ninguém mais compra jornal, as pessoas têm dificuldade de vender jornal, porque, enfim, você entra lá num jornal que é pago, você vê a notícia, você vai no outro que não é pago e é a mesma notícia. Então, hoje a pessoa compra quando tem algum tipo de diferencial opinativo ou de nicho, ou de abordagem na opinião ou na informação. Mas isso começa, me parece, sobretudo em 2013. Foi muito interessante quando houve, lembra daquelas manifestações todas, as pessoas nas ruas e etc., e a imprensa foi uma das criticadas justamente porque tinha mudado, alguma coisa chave tinha mudado. As próprias manifestações foram organizadas na internet, então as pessoas deixaram de depender da informação da imprensa tradicional. Ali tudo começou a se alterar e eu acho que não tem volta. Esse é o grande ponto. E a imprensa tradicional, ao se ressentir disso, ou ao querer atacar as redes sociais, ela comete uma imensa burrice, porque hoje nós temos, pesquisas recentes mostraram que 80% a 85% da audiência dos grandes veículos, dos veículos tradicionais, circula onde? Nas redes sociais. O cara entra na rede social, vê a notícia do grande veículo e depois vai para lá. Ele não digita www, nome do veículo. Então, é de uma burrice imensa, porque se hoje as redes sociais acabarem, vamos dizer assim, a imprensa tradicional acaba no dia seguinte. Tanto que quando suspenderam o X, deu 3, 4 dias... No segundo dia estava todo mundo aplaudindo, os jornalistas dizendo que bom que o X foi suspenso. Deu 3, 4 dias, a ANJ, que é a Associação Nacional dos Jornais, veio a público dizendo que era muito importante o X voltar, porque o trabalho da imprensa estava sendo prejudicado. Claro, hoje eles são dependentes da rede que eles próprios demonizam. Olha, e eu disse que a gente estava terminando o jornal, mas nosso programa aqui, mas eu vou lembrando de coisas interessantes, o nosso papo está muito bom, que eu vou acrescentar mais uma coisinha, né? Eu acredito que o ministro Gilmar Mendes deve estar extremamente arrependido, porque veja bem, quando ele acabou com a obrigatoriedade do diploma de jornalista para exercício da profissão. Isso, não quero que está dando ideia, mas realmente o que aconteceu com isso foi que você expandiu agora, né, o conceito ou a ideia de que qualquer um pode ser jornalista, de assumir, né, um controle da comunicação no sentido geral. Só para lembrar que, né, a obrigatoriedade do diploma do jornalismo foi instituída na época do regime militar, justamente por causa, né, dessas manifestações contrárias ao governo, né, militar da época. Então, olha, vamos tirar aqui quem é médico, vamos tirar aqui quem é engenheiro, vamos tirar todo mundo. Se não for jornalista, entendeu, formado em faculdade, aí as coisas vão ficar complicadas, serão proibidas. Aqueles jornalistas eram caçados. Daí surgiu, né, a imprensa marrom, né? Você tinha aí o Pasquim e tantos outros jornais tabloides que surgiram
justamente para combater esse sistema. Mas de lá para cá permaneceu. Aí a esquerda tentou trabalhar, né, a cabeça dos professores dentro das universidades e deu certo. Aí o ministro acabou abrindo a porteira, né? Porque na hora que você derruba a obrigatoriedade, você libera a profissão para um monte de gente que não é preparada para isso. E aí o resultado é o que nós estamos vendo. Mas não deixa de ser interessante, porque começa a surgir realmente também muita coisa boa, muita gente que não tinha oportunidade de exercer a profissão e que tinha capacidade, conteúdo, né, notório para fazer isso, agora pode. E aí você faz com que a informação chegue ampla e restrita para um monte de gente. Ou seja, o ministro deve estar realmente arrependido disso. E se por acaso agora voltarem com essa história, como medida de conter aí, né, o avanço, o crescimento das mídias sociais, todo mundo já está sabendo. Agora a gente abriu a boca aqui. Marcília, olha, muitíssimo obrigado, né, mais uma vez pelos seus esclarecimentos. É sempre muito proveitoso bater esse papo contigo, porque você é um professor na área jurídica, você conhece muito bem, ensina aos seus alunos muito bem, e é sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, viu, Marcília? Prazer é sempre meu, Paulo. Um abraço a você, a toda a sua audiência. Estou sempre à disposição. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Muito bem, nós ficamos por aqui com esse nosso programa, né? Bem legal. Se você gostou, não deixe de nos dar um like e se inscrever no canal, porque é muito importante. Você se inscrevendo no nosso canal, você nos dá força para continuarmos aqui na plataforma, trazendo sempre para você uma análise como essa, né, dos fatos, uma análise nua e crua, sem viés partidário de hipótese ou de espécie alguma. Estamos aqui sempre por você, com a verdade. Doa a quem doer. Muito obrigado pela companhia, um forte abraço e nos vemos de novo amanhã. Até lá.